relação às pteridófitas, a gente tem alguns exemplos, né? Então, a samambaia, avenca, xaxim, cavalinha, né? A palavra pteridófita ela vem do grego pteridon, que significa feto, né? Mais phyton que a planta. Então, o que é a grande característica, né? O que diferencia as briófitas, por exemplo, das pteridófitas? A grande evolução das briófitas para as pteridófitas foi a presença dos vasos condutores de seiva. Por isso, a partir daqui, a gente chama elas de traqueófitas. Agora, elas já possuem o xilema e o floema. O xilema é um vaso condutor, é como se fossem os nossos vasos sanguíneos, que capta água e sais minerais lá do solo, através das raízes, e leva pela planta essa água, sais minerais, até as folhas para elas produzirem a fotossíntese. É o que a gente chama de seiva bruta. Seiva bruta é água e sais minerais. As folhas realizam fotossíntese e aí esse conjunto de açúcar a gente chama de seiva elaborada e chega até o resto das plantas através de um vaso condutor que a gente chama de floema. Então, agora, tanto o xilema e o floema é encontrado nas pteridófitas. Já que eles têm esses vasos condutores, então agora sim a gente pode chamar de raiz, caule e folha. Mas você pode observar que elas são molinhas ainda, elas não possuem ainda, né, tecido de sustentação e não possuem ainda sementes, flores e frutos. Né? Você nunca viu um fruto de uma samambaia, né, uma flor de uma samambaia. Já a fase esporofítica é mais duradoura que a gametofítica. A fase gametofítica é essa aqui que a gente chama de protalo. Geralmente ela é tão pequenininha e ela fica escondidinha dentro do solo, né? Que a gente não consegue visualizar. Então agora, a partir da pteridófita, toda a fase esporofítica ela vai ser mais duradoura, que é aquela que vai produzir esporos. Outra coisa é que o caule das pteridófitas é geralmente subterrâneo, né, com desenvolvimento horizontal. Mas em algumas pteridófitas, como é o caso do xaxim, o caule é aéreo. Mas a maioria das vezes o caule, por exemplo, das samambaias, a gente não visualiza o caule, a gente só visualiza as folhas. Bom, como é que então é a organização corporal de um esporófito? Aqui a gente pode visualizar o caule do esporófito, geralmente a gente não consegue ver, porque ele fica subterrâneo dentro do solo. É um tipo de caule, então, que a gente chama de rizoma, e dele brotam raízes e folhas, sendo o báculo é a raiz mais jovem, que é essa daqui, né? Geralmente ela é enroladinha. Na folha madura, alguns folíolos, uma folha grande essa daqui, e ela é dividida entre várias folhinhas que a gente chama de folíolos. Então, aqui está um folíolo. Então, você pode visualizar essas bolinhas que a gente chama de soros, dentro das quais tem o tal do esporângio, que é uma célula especial que produz os esporos por meiose. Então, esses esporos por meiose, eles são haploides. Aqui é a foto, tá? Desses soros, onde são produzidos esses esporos. Isso no esporófito. Em relação aos gametófitos, o esporo, ele acaba germinando e dá origem ao gametófito, né? O gametófito, ele é monóico, ou seja, hermafrodita. A gente chama de protalo. A gente viu a fotozinho dele no início do slide. O protalo, já diz o nome, gametófito, ele vai produzir os gametas, né? Ele é dotado, então, do anterídeo e do arquegônio. O anterídeo é a parte masculina e o arquegônio é a parte feminina. O gameta masculino, que é o anterozoide, que é produzido do anterídeo, ele se desloca pela superfície úmida do protalo, então também é uma planta que ela precisa de umidade, e ela vai em direção ao arquegônio, né, onde tem a oosfera. Tudo bem? E lá ocorre a fecundação e forma-se o zigoto, que vai dar origem ao esporófito. Então, aqui tem mais ou menos
o ciclo reprodutivo com os dois para ficar mais fácil. O esporófito, que é a planta, lá nos folíolos tem os soros, né? Que lá tem os esporângios que vão produzir por meiose os esporos. Esses esporos vão ser liberados, vão germinar e vão dar origem ao protalo, que é o gametófito, tá? Esse protalo, geralmente ele é hermafrodita, que a gente chama de monóico, tem a parte masculina e a parte feminina. A parte masculina, que é o anterídeo, vai formar o anterozoide, esse vai nadar pelo protalo, por uma superfície úmida, até chegar dentro do arquegônio, onde vai fecundar a oosfera. Uma vez fecundado, vai formar o zigoto, a primeira célula diploide, o embrião, e aí vai formar um novo esporófito.